Bom dia, quinto ano. Hoje, as nossas dicas online elas serão de língua portuguesa. E o nosso assunto ele se encontra lá no seu livro, na página 282, e tem como título Objeto direto e objeto indireto. É um assunto que está relacionado a sujeito e predicado, algo que nós já estudamos. Quando eu digo, por exemplo, assim, Ana foi ao shopping. Ana é o sujeito, é quem praticou a ação. Qual foi essa ação? Foi ao shopping. Algo que eu quero lembrar vocês, quando a gente identifica numa oração, numa frase, o sujeito, tudo, prestem atenção, tudo o que sobra é predicado. E geralmente o predicado ele começa pelo verbo, que inclusive vai ser apontado aqui como núcleo do predicado. Geralmente o núcleo do predicado é o verbo. Então vamos lá. Eu quero que vocês acompanhem. Ele trouxe como exemplo: Flávio joga basquete. O sujeito, Flávio, é quem pratica a ação. Joga basquete, ó, tudo que sobrou, joga basquete. Se estivesse escrito assim, joga basquete na quadra da sua rua. Tudo, joga basquete na quadra da sua rua, seria predicado. Não é porque é um trechinho curtinho que é predicado, não. Quando você tira o sujeito, tudo que sobra é predicado. Então vamos lá. Joga é a parte mais importante do predicado, ou seja, ele é o núcleo do predicado. É um verbo que precisa de complemento. Que tipo de complemento? Porque quando você faz a pergunta, joga o quê? Se eu dissesse assim, Flávio joga, você entenderia o que ele joga? Não, ele poderia jogar futebol, ele poderia jogar bolinha de gude na rua. Então, essa frase aí, ela precisou o quê? De um complemento para que você entendesse o que ele joga. Basquete é o complemento do verbo jogar, que é um verbo da primeira conjugação. Isso por quê? Porque ele termina em ar. Empregado sem preposição. Nós estudamos já, nas páginas anteriores a respeito das preposições. Faremos hoje atividades no caderno sobre preposições, Então, quando o verbo não precisa de um complemento que exija preposição, nós vamos ter o que a gente vai chamar de objeto direto. Objeto direto, olha aí a definição. É um complemento que vem ligando o verbo sem preposição. Ele é um verbo transitivo direto. Essa coisa de verbo transitivo direto, transitivo indireto, verbos intransitivos, isso aí é um assunto para séries futuras que vai dar um pouquinho de dor de cabeça para vocês, mas nada para se assustar. É para séries futuras, não tão distantes, mas não é agora. Então vamos lá. Agora, veja esse outro exemplo. Anderson gosta de natação. Primeira coisa que eu observo aí é que eu tenho como sujeito Anderson, que é quem pratica a ação, e o predicado gosta de natação. Vocês observaram que aí no predicado eu tenho a palavrinha de? De é uma preposição, ó. A, ante, após, até, com, contra, de, viu? É uma preposição. Então vamos lá. Gosta é a parte mais importante, ou seja, é o núcleo do predicado. É um verbo que precisa de um complemento. Se eu dissesse assim, Anderson gosta, você entenderia? Não. Gosta? Aí você me perguntaria, gosta de quê? Aí eu teria como resposta, de natação, mas ele poderia gostar de brigadeiro, de matemática, como você gosta, que eu sei muito bem, Só que não, gente? Então vamos lá. De natação é o complemento do verbo gostar, que é outro verbo da primeira conjugação, porque termina em ar. Empregado com preposição, que eu já disse para vocês que é a palavrinha de. Ele é um objeto indireto. E aí nós temos a definição do que é um objeto indireto.
é o complemento que vem ligando o verbo com preposição. O verbo é um verbo transitivo indireto. Lá na página 283, nós temos: leia essas dicas sobre objeto direto e indireto. Para conhecer o objeto direto, faz-se a pergunta ao verbo o que ou quem. Para conhecer o objeto indireto, faz-se as perguntas de que, de quem, a quem, em que ou em quem. São várias perguntas. Há verbos que precisam de dois complementos. Exemplo: Jonas empresta a caneta a Tiago. Jonas empresta o quê? A caneta. A quem? A Tiago. Os verbos que exigem dois complementos são chamados de verbos transitivos direto e indiretos. Há verbos que sozinhos têm sentido completo. São chamados de verbos, são verbos que não precisam de complemento. Exemplo: a garça voou. Quando eu falei a garça voou, você entendeu. Você não precisa querer saber para onde, por quê, quando. Não exige pergunta. Você entendeu que ela voou. Esses verbos são chamados de verbos intransitivos, que foi exatamente o que eu falei, que vocês ainda terão aulas futuramente. Agora, as atividades. Sublinhe os objetos diretos, ou seja, todos estes aí não têm preposição. Ó, Eduardo come beterraba. Qual é o objeto direto? Beterraba. Primeiro eu identifico. Eduardo come beterraba. Qual é o sujeito? Eduardo. Qual é o predicado? Come beterraba. Se o come é o verbo, que é o núcleo do predicado, só me sobrou quem? Beterraba, que é o objeto direto. Michele estuda história. Aí você faz a pergunta, né? Michele estuda o quê? História. Quando você faz a pergunta o que ou quem, você tem o objeto direto. Lembra da dica lá de cima. Ana comprou um secador. E aí? Comprou o quê? Um secador. Não é só o secador não, tá, gente? Vai ser um secador. Letra D. Vovó cortou o cabelo. Cortou o quê? O cabelo. Aí você vai sublinhar o cabelo. Hoje eu quero sobremesa. Quero o quê? Sobremesa. Sublinha. Eu colhi muitas ameixas. Colhi o quê? Ameixas. Neste caso aí, não precisa sublinhar o muitas, não. Circule os objetos indiretos. Estes sim precisam de preposição. Precisamos de garfos. Aí você não vai mais sublinhar, você vai circular. O de garfos. Gosto de maçã. Gosto de quê? De maçãs. Assistir ao filme. Assistir a quê? Ao filme. Concordo com ele. Concordo com o quê? Com o quê, né? Com ele. Acredito em você. Aí você vai circular o objeto direto, tanto na E quanto na F, que é ele obedece aos pais. Obedece a quem? Aos pais. Complete cada oração com o objeto direto. Este aí não precisa de preposição, tá, gente? Ó, eu li, pode ser eu li um livro, eu li uma revista, né? Eu li uma notícia. Mauro ganhou o quê? Um sapato, um tênis, uma mochila. Juliana ouve o quê? Uma música. Ouve um grito. Aí fica a seu critério a resposta. Página 284. Observe os termos destacados, são esses que estão em negrito, e escreva D para objeto direto e I para objeto indireto. Lembrando que objeto direto não necessita de preposição. Objeto indireto precisa. Então vamos lá. Edu leu aquele livro. Você tem preposição aí? Não. Ó, Edu é substantivo próprio, não é isso? Aquele, aliás, antes está o leu, né? Edu leu.
Edu, substantivo próprio. Leu. Leu é o quê? Verbo. O verbo ler. Aquele. Aquele é um pronome demonstrativo. E livro é um substantivo comum. Então, eu não tenho preposição aí. Se eu não tenho preposição, de, objeto direto. Você gostou do pão? Aí eu tenho preposição, o do. Ué, mas não tinha o do lá naquela relação de preposição, mas lembra que a preposição ela tem aquela contração, né? A junção de uma com a outra? Chamei os amigos. Chamei é o quê? Verbo. Os, artigo definido, né? E amigos, substantivo. Então aí também nós temos um objeto direto. Ele sonhou com o mar. Aí nós temos preposição, olha o com aí. Então, se tem preposição, eu já sei que é indireto. Eu bebi um copo de água. Não temos preposição, então objeto direto. Ela comparecerá ao evento. Esse ao aí, ele é preposição. Não é aquela, é a ante, após, até, contra, mas ela é uma junção, né? Então vamos lá. Número 5. Complete as orações com objeto indireto. Você já sabe que todos esses aí vai precisar de preposição. Ó, Pedro necessita, aí necessita de quê? De um conselho, de um sapato, de uma mochila, de uma bicicleta, de um carro, mas vai ter que ter a palavrinha de, porque é a preposição que vai ligar. A menina precisa, mesma coisa, de uma bolsa, de uma blusa, de um cobertor. Meu tio gosta de pudim, de bolo, de café, de leite. É opcional para você. Marisa deu um presente para sua mãe, para a vovó, para a titia, mas precisa de preposição. Número 6. Destaque das frases a seguir o que é pedido. Eu contei uma anedota a Francisco. Anedota é piada, tá, gente? Qual é o sujeito? Quem é o sujeito aí? Quem pratica a ação? Eu. Qual é o predicado? Tudo o que sobra. Contei uma anedota a Francisco. Aí ele perguntou, nessa aí a gente tem objeto direto e indireto. Qual é o núcleo do predicado? Já falei para vocês que o núcleo do predicado é a ideia principal do predicado, que geralmente é o verbo. Qual é o verbo dessa frase? Contei. Objeto direto, uma anedota. Objeto indireto, a Francisco, porque o a é preposição. Cecília emprestou o livro à colega. Qual é o sujeito? Quem pratica a ação? Cecília. Qual é o predicado? Emprestou o livro à colega. Qual é o núcleo do predicado? Emprestou, que é o verbo emprestar, né? Objeto direto, o livro. E o objeto indireto, a colega. Lá na página 285, os textos que a gente fez foram textos infográficos, né? O último que a gente teve, ele falava sobre reciclagem. E você vai produzir aí no número 3 um cartaz, um pequeno cartaz. É nesse espaço que você tem, incentivando as pessoas a reciclar o lixo. Então você vai produzir um cartaz como se fosse jogue o lixo no lugar certo, não jogue o lixo em qualquer lugar, acerte a lixeira. E aí você pode desenhar uma lixeira de acordo com aqueles temas que nós estudamos, das cores, né? Das lixeiras que usam a coleta seletiva. Use a sua criatividade para fazer a 285. Hoje, além das atividades da 285, nós temos atividades no caderno. É essa folhinha aqui, ó, que, como eu disse para vocês, está falando sobre preposição. Olha aqui o quadro sobre as preposições. Neste aqui não tem aquelas contrações, né? Essas partes só tem no livro. Então vamos lá. Vocês têm essa folhinha de informação e essa folhinha que eu vou deixar lá no grupo para vocês como atividade.
A primeira você vai sublinhar as preposições, é o número 1, e depois você vai ler a frase abaixo e responder. Eu coloquei, ó, Pedro e Rafael gostam de futebol. Qual é o sujeito? Ou seja, quem praticou a ação é um sujeito simples ou composto. Só lembrando vocês, quando nós temos, por exemplo, Ana anda de bicicleta. Eu tenho aí um sujeito simples, é apenas um ser, né, que pratica a ação. Neste caso aí, cuidado porque são dois, então não é um sujeito simples. Perguntei qual é o predicado, qual é o núcleo do predicado, qual é o objeto. Neste caso aí, o objeto indireto, porque eu tenho uso de preposição. E é a seguinte, o número 3. Na frase, eu levantei cedo. Qual é o pronome? Qual é o verbo? E você vai circular o advérbio e vai responder qual é a sua classificação. Tudo dentro dos assuntos que nós temos estudado ultimamente. Isso lá no seu caderno de português aula. Além disso, temos simulado hoje de história. Lá na nossa plataforma vai estar disponível às 9 horas. E livro de história também. Estamos findando o livro de história. Verifique se você tem alguma página pendente. Caso tenha, me mande qual é a página para eu ver a autocorreção para você. Não deixar o seu livro em branco. Hoje estamos findando, de acordo com o cronograma hoje, são só 2 páginas. Páginas 125 e 126. Elas estão falando sobre datas comemorativas. Então, não deixem de fazê-las. Hoje é somente isso. Vou deixar para vocês correções, tá? Correção do caderno de ciências e também de atividades do livro. Tenham todos um excelente dia. Nos vemos na nossa próxima dica online.